E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Roberta Polônio e hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo pra vocês o relato do meu parto. Meu parto foi cesárea e foi particular. Então, bora pro vídeo? Então galera, eu vou estar contando todos os detalhes pra vocês. Tudo que aconteceu antes e depois do parto e na hora do parto também. No dia 31 de maio, eu fui pela minha penúltima consulta ao meu médico. E lá eu medi a barriga, vi os batimentos cardíacos do Rafa e ele também viu minha pressão, como estava a minha pressão. E ele percebeu que minha pressão estava um pouco alta. E aí ele não gostou muito, mas ele disse que era super normal, porque acontece no final da gravidez, é normal acontecer. E ele me passou um remédio e pediu pra mim sempre anotando, indo no postinho, medindo e anotando os diazinhos e a pressão, quanto que tá. Aí, o que aconteceu? Ele marcou a próxima, última consulta, né, no dia 6 de junho. E no dia 6 de junho eu ia trazer todas as expressões medidas. Aí eu fui medindo e nada da pressão baixar, mesmo tomando remédio. Então eu esperei chegar no dia 6 de junho para mostrar para ele que a minha pressão não abaixava de jeito nenhum, aumentava até mesmo. Quando eu cheguei, né, no dia 6 de junho, eu fui pela minha última consulta e o parto estava marcado para dia 14 de junho. Chegando lá, ele mediu minha barriga, ele mediu vendo se o Rafael estava encaixadinho, direitinho, viu os batimentos cardíacos do Rafael e também viu minha pressão. Ele viu que realmente minha pressão estava alta e tinha ultrapassado de tudo, estava 16 por 11 quando ele mediu. Então estava muito, muito, muito alta. Ele ouviu o coração do Rafael e viu que estava um pouco cansado já, está dentro da barriga e tudo mais. E ele falou então assim: o seu parto vai ser amanhã, na quarta-feira, dia 7 de junho. Então, o Rafael nasceu uma semana antes do previsto, que ele ia nascer pela cesárea. Então, ele falou assim, então 6h30 você tem que estar lá para começar os preparativos e umas 8 horas mais ou menos, de 8 até 9 horas eu tô lá no hospital. Então, chegou no dia 7, né, eu gravei o vlog pra vocês e chegando lá eu também tirei fotos, né, e mostrei lá no vídeo. Se vocês não viram o vídeo do nascimento do Rafael, vai lá, vai dar aqui um link na descrição do vídeo também. E chegando lá, eu ainda fiquei 2 horas esperando pra entrar no quarto, meio do Rafinha, me ajeitar toda lá, fazer os preparativos pra entrar na sala cirúrgica. Aí, finalmente, né, entrei no quarto, pediram pra me botar um roupão azul e que logo depois eles iam botar um soro em mim. Aí tudo tranquilo, até aí então tudo tranquilo. Botei o roupão e a fotógrafa também, roupa específica, e aí até então tudo tranquilo. Botei a roupa, tava direitinha e fui deitar, né? Eles pediram pra mim ficar deitada, que eles iam pegar o soro, botar na minha veia e tudo mais. Só que eu tinha que ficar com a barriga pra cima. O Rafael já tava muito, muito, muito grande, né? E quando eu ficava de barriga pra cima, eu ficava com muita falta de ar. E aí ele foi lá, né? Lá com soro, passando muito mal, que tava com a barriga pra cima, suando muito, com muita falta de ar. Minha mãe foi lá, né? Meu noivo ficou do meu lado, enquanto minha mãe foi lá, chamou a enfermeira. Aí a enfermeira me virou, aí deu um pouquinho de alívio. Porém, ainda tava com muita falta de ar. Aí tudo tranquilo. Como eu tinha passado mal, eu fui uma das primeiras a entrar na sala cirúrgica. Aí foram lá me buscar pra mim ter o Rafael. Chegando lá na sala cirúrgica, eu tava toda nervosa, com medo e tudo mais, né? Que todo mundo dá um nervosismo. Chegando lá na sala cirúrgica, tinha que tomar anestesia. Aí eu, nossa, anestesia e tudo mais, assim, nas costas, que medo. Aí eu tive que ficar curvada, assim, para eles aplicarem anestesia. E, gente, nossa, deu tipo uma ardência. Então foi muito ruim, porque eu, assim, achava que talvez ia doer, talvez não, né? Todo mundo fala assim, ah, anestesia não dói, mas a minha doeu. Aí depois de ter tomado a anestesia, eles logo me deitaram, de barriga pra cima.
E como eu já tinha passado mal no quarto, né? Aí eu fiquei com muita falta de ar. Aí eles botaram um pano assim pra mim não ver nada, né? E começaram, né? E, gente, você não sente dor na cesárea, assim, quando tá tendo o bebê. Mas você sente, tipo, eles tocando em você, na sua barriga e puxar o neném. Isso você sente, mas você não sente dor nenhuma. Você, tipo, não sente nenhum ar. E nisso que eles estavam lá, né? Tava com muita falta de ar, que tava de barriga pra cima, que não tem como ficar de lado, né? Aí eu tava com muita falta de ar, sono muito nervosa. Eu tô com muita falta de ar, em desespero já, né? E um dos braços meus tava medindo a pressão. Como eu tava de pressão alta, eles estavam medindo toda hora. E o aparelho não saiu de jeito nenhum do meu braço, porque todo mundo tava vendo o aparelho pra ver como que tava. E aí eu passando muito mal, né? Aí o médico tava tentando me acalmar, né? Que tinha um médico do meu lado e o médico tava fazendo parto e tudo mais. A equipe médica fazendo parto e também tinha as pessoas que ficavam me acalmando, que eram os outros médicos. E aí, né? Eu super nervosa, passando muito mal, né? Cheguei a vomitar mais 2 vezes lá no centro cirúrgico. Aí o médico tava do meu lado falando pro cirurgião: você precisa tirar esse bebê rápido, você precisa tirar esse bebê rápido, você vai me ajudar a tirar esse bebê rápido. E mesmo que eu fiquei nervosa, tipo, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. E o meu nervosismo e tudo mais, misturando tudo, tá acontecendo alguma coisa. Nervosa. Eu me acalmei um pouco. Eu fiquei com a cabeça virada pro lado, né, pra ver se passava um pouco. Aí passou um pouco. E nisso, o parto do Rafael foi muito rápido. A fotógrafa teve que sair correndo, né? Porque foi tudo muito rápido. Eles tiveram que tirar o Rafael muito rápido. E quando a fotógrafa fotografou, o Rafael já tava saindo. Assim que o Rafael saiu, eu só sabia dizer assim: ele tá bem? Ele tá bem? Ele tá bem? Aí todo mundo: ele tá bem sim, tudo mais. Muito nervosa, né? Porque o médico tava assim: se você tivesse bebê rápido, eu ficava nervosa. Alguma coisa vai acontecer. Aí quando ele saiu, entrei em desespero, perguntando. Mas ele tava bem, tava tudo tranquilo. Aí tirei foto com ele, assim que ele nasceu, tudo mais. E ele foi pro quarto, ele foi tomar as vacinas, botar a primeira roupinha, essas coisas todas. E eu fiquei lá. E como eu tinha passado mal e tudo mais, o médico me deu, tipo, um negócio pra mim dormir levemente, pra mim não ficar passando mal, nem nada. Aí eu dormi, aí depois disso eu não lembro de nada. Só lembro que eu já tinha acabado a cirurgia, tava numa maca e eu observação. Aí logo depois eles me levaram pro quarto, o Rafael já tava lá, todo arrumadinho, bonitinho, né, com minha mãe, com meu noivo e com a fotógrafa. Tava lá. E eu cheguei, né, eu tava toda anestesiada ainda, toda tonta e tudo mais. E você não sente as pernas de jeito nenhum. Quando você toma anestesia, nossa, você não sente as pernas de jeito, mas de jeito nenhum. Aí, como eu tava na maca, eles tinham que me passar pra cama. Aí eles seguravam, as enfermeiras, cada uma segurava numa ponta do lençol, né? Ficava nervosona, né? Porque doía bastante quando você vai se locomover. Dói muito. E o que aconteceu? Eles foram lá e me botaram pra cama. Nossa, que dor. E eu não sentia nada. Não sentia nada. As pernas pra baixo não sentia nada. Só ficava tipo um choquezinho. Aí eu fui lá, fui tentar dar mamar ele, só que o que aconteceu? Não tava saindo um pouco leite e tudo mais. E ele tava tendo força pra puxar, ele tava muito ofegante, muito. Aí todo mundo achou assim: deve ser porque não tem leite, ele tá tendo que puxar, tá ficando assim. Mas mesmo assim, minha mãe foi lá levar ele assim, com o meu noivo, porque ele não podia ficar com fome. Chegando lá, né? Aí o médico falou com minha mãe que ele tava assim por causa de frio, porque ele saiu de um lugar quente e foi logo pro ar-condicionado. E falou que ele podia ser liberado meio-dia. O Rafael, ele é 9,23, pesando 3,275 kg e 54 centímetros. Eles falaram assim: ele tá com frio. Aí até meio-dia ele tem que ficar lá. Aí beleza, né? Mas ela tipo, nossa, querendo ficar com ele o tempo todo, e não podia ainda. Não podia de jeito nenhum, né? Porque ele tinha que ficar lá, se aquecendo, né? Porque ele tava com frio e tudo mais. Aí quando era perto de meio-dia, né, chamaram meu noivo, minha mãe, a fotógrafa, todo mundo. E eu fiquei lá paradinha, né, porque eu não podia andar nem ir lá. E você nem tinha, tipo, grudada na cama, então não tem como você fazer nada. E nisso foram lá falar com o meu noivo, com a minha mãe e com a fotógrafa, que o Rafael, ele era prematuro,
que ele não estava conseguindo respirar direito, incubaram ele, botaram cheio de oxigênio, essas coisas todas, falando que ele ia ser transferido. E tudo isso ninguém me contando, né? Todo mundo, tipo, lá, tipo, em choque, mas ninguém me contava nada. Todo mundo preocupado como eu ia reagir, ninguém me contava nada. E o noivo lá, ia falar, ele vai ter que ficar um pouquinho mais, a mãe já estava perto de mentir. Porque ele tá fazendo outros exames, tá fazendo um teste de pezinho, ele foi inventando. Aí quando foi 3h30, né, que eles foram me contar o que tava acontecendo, tipo, minha reação foi tipo, eu fiquei em choque. Porque quando eu tava lá no quarto eu queria meu bebê, porque você sempre que sai, quando você vai ter um bebê, você quer ficar com ele, né, assim que nasce, e eu não tava. Aí chegou, né, às 3h30, e eles me contaram. Eu fiquei em choque demais, gente, nossa, eu chorei, tipo, parecia que meu mundo tava desabando. Minha mãe disse que ele tinha que ser transferido e ele não ia ser transferido comigo, porque o hospital que eu tive, por mais que era particular, não tinha UTI. E o hospital que ele ia era uma UTI própria para bebê, era só o bebê que ficava lá, não ia ficar os pais nem nada. E ele foi transferido mais 6h30, né? Antes dele ser transferido, ele foi até mim, né, na incubadora, e porque eles quiseram mostrar e tudo mais. Nossa, gente, foi a maior dor na minha vida, porque ele não ia ficar comigo, ele ia pra outro lugar. Mas eu sabia que ele tava indo pra ele ficar bem, porque ele não realmente, assim, nasceu prematuro, tipo, 34 semanas, 35. Ele nasceu num tempo certo, só que um pouco prematuro. E o que aconteceu? Ele foi pra lá e eu fiquei no hospital. Meu noivo ficou comigo no hospital, cuidando de mim. E logo depois que ele foi, veio uma enfermeira pra me dar comida, porque eu já estava muito tempo sem comer. Meu parto foi 9h23 e o que aconteceu? Eu estava muito tempo sem comer, eu precisava comer. E eu não tava com ele sem, eu tinha até um bercinho lá, né? Eu não tava com ele nem nada, então era uma dor danada. E o que aconteceu? Eu comi lá, beleza, né? Minha irmã também tava lá comigo com meu noivo. Me deu na boca, né? Porque não podia mexer nem nada. Me deu na boca e tudo mais. E logo depois, eram umas 11h30 da noite, vieram retornar no quarto, né? E eu precisava levantar, pegar, tomar banho, isso tudo. E eu estava imaginando assim, como que eu vou sair da cama se eu me sinto, tipo, travada aqui? Parecia que eu tava grudada na cama. Como que eu vou levantar? Aí o que aconteceu? A enfermeira me ajudou, meu noivo também me ajudou a levantar e tudo mais. Gente, é uma dor danada. Tipo, parece que tá abrindo os pontos. Arde muito, mas muito, 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 muito. Até então, tranquilo, né? Tive que levantar, porque eu tinha que levantar de algum jeito, então era na marra mesmo, né? Tomei banho, logo depois eles me deram um remédio. E o que aconteceu? Eu tava de 9h23 até, tipo assim que eu fui internada, até 11h30 com soro. Depois que eu pude tirar o soro, a sonda, tudo. Aí tudo tranquilo, né? Tirei sonda, tirei soro, só tava na base de medicação, que era comprimido. Tudo tranquilo. E eu lá, né, passando a noite lá, queria estar com o Rafael, né, pensando só no Rafael. E toda pessoa que entrava no quarto perguntava onde estava meu bebê, e eu falava, estava na UTI. Eu falava, tipo, muito triste, porque eu queria estar ali com ele sim. E o que aconteceu? Eu fiquei uns 2 dias, 2 noites lá, e no total 3 dias, foi assim. Fiquei no dia do parto todo, no outro dia, e só no outro que eu fui embora. Eu fiquei uns 3 dias no hospital. E o Rafael já estava uns 3 dias lá na UTI. Assim que eu fui liberada, eu finalmente fui liberada, tava cheia de pontos ainda, tipo, doendo muito, porque quando você acaba de ter o bebê, nossa, você fica intocável, os pontos parece que vai abrir tudo, você não aguenta sentar, você não aguenta levantar, você não aguenta nada, você parece assim, meu Deus, essa dor não vai acabar, você vai fazer xixi, dói, você vai fazer tudo, dói. Então era tipo uma coisa assim, meu Deus. E assim que eu fui liberada, né, que eu recebi alta, eu fui correndo pra UTI. Não aguentava mais esperar. Fui correndo pra lá, né, ver elezinho. Quando eu cheguei lá, ele tava sem oxigênio, tava bem melhor. Tava, tipo, muito bem.
Ele foi pro meu colo, botaram ele assim no meu colo. Eu tentei dar mamar ele, foi tipo a melhor sessão do mundo. Só que lá a mãe não podia ficar nem o pai. Então tinha um horário que terminava a visita. E aí eu fui embora com uma dor no coração, porque eu já tinha saído da maternidade sem ele, né? Foi uma dor enorme e depois eu tinha que sair da UTI também sem ele também. Cheguei em casa, né? Uma dor danada de ter deixado ele assim. E também quando eu cheguei em casa, eu queria ter chegado com ele, como eu sempre sonhei, né? Ter chegado com ele nos braços, mostrar as coisinhas pra ele. E eu cheguei assim, sem elezinho. E antes eu tinha ele na barriga, então eu tava com ele de algum jeito. E quando eu voltei, eu não tava nem com ele na barriga, e muito menos com ele nos braços. Mas eu pensei assim, logo logo ele vai ficar bom, logo logo ele vai vir pra mim. Aí eu fui no outro dia, né? Ficou mais um dia lá. Eu fui lá, fiquei quase a tarde toda, né? Depois eu fui embora. Quando eu ia completar mais ou menos o 6º dia que aconteceu, eu cheguei lá, era um domingo. Eu cheguei lá, como eu ia visitar ele, não sabia de nada, né? Cheguei lá, só que tava sempre com as coisas na mala dele, porque se caso ele alguma hora ia receber alta, eu já corria, pegava as coisinhas dele e vestia ele. E no domingo, eu cheguei lá, aí a recepcionista disse assim: o Rafael está de alta, foi a melhor felicidade do mundo, porque eu nem acreditei na hora, porque eu queria tanto, mas tanto que ele recebesse alta. E aí me falaram que ele teve. O motivo dele ter tirado o Rafael uma semana antes, depois ele me disse, que se caso o Rafael ficasse até o dia 14 de junho, nem o Rafael nem eu tinha sobrevivido, porque eu estava em início de pré-eclâmpsia. Então, pré-eclâmpsia mata. Então, por isso que ele teve que tirar o Rafael antes da hora. Porém, o erro dele foi não ter me dado a injeção para amadurecer o pulmãozinho do Rafael. Porque o que aconteceu lá na UTI me disseram que se ele tivesse tomado, não teria essa má adaptação. Então foi mais isso, foi uma má adaptação. Tá bem, ele tá super bem, e ele só estava de observação, esse tempo que ele ficou aqui foi de observação. Ele só saiu de lá porque lá não tinha aqueles recursos. Então, se ele não ficasse pelo menos um diazinho, ele ficou só um dia, 1 ou 2 dias, no oxigênio, só para dar uma respirada legal, para se acostumar com o nosso ar. Então, tipo, foi a melhor felicidade do mundo mesmo. Tá com licença. Então, o que aconteceu, gente? Logo depois eu vim pra casa com ele, com meu noivo também tava sempre lá, está elezinho. Eu cheguei em casa e pude fazer tudo o que eu queria fazer. Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do relato do meu parto. Se inscreva no canal, ative o sininho e não esqueçam de deixar o seu like no vídeo. E logo logo eu vou estar postando os primeiros produtinhos que o Rafael usou. Se você tem sugestões para próximos vídeos, pode deixar no comentário que eu vou estar gravando. Então, até o próximo vídeo, pessoal!